1984, de George Orwell. Este livro não é apenas uma história, é um aviso, uma reflexão profunda sobre poder, controle e a essência da liberdade. Vamos começar a desvendar os mistérios e as mensagens atemporais dessa obra-prima. Entramos agora no universo de 1984, um mundo que nos faz questionar o próprio conceito de tempo e espaço. O ano é de 1984, mas a atmosfera é de um futuro sombrio, onde a geopolítica é dominada por 3 superestados, em constante conflito. A história se desenrola em Londres, agora a parte da Oceania, um lugar onde a liberdade individual é uma memória distante. Essa divisão do mundo estabelece o cenário para a opressão que veremos a seguir. Nesse cenário opressor, conhecemos Winston Smith, um homem comum que se torna nossos olhos e ouvidos. Winston, um funcionário do Ministério da Verdade, vive uma vida de rotina e conformidade, mas um crescente descontentamento borbulha dentro dele. Ele representa a faísca da individualidade em um mundo que tenta apagá-la. Sua jornada nos mostrará o que acontece quando alguém ousa questionar o sistema. E quem comanda esse mundo? O Grande Irmão, uma figura onipresente que nos observa a cada passo. Seu rosto está em todos os cartazes, e a frase, o Grande Irmão está em todos, e a frase, o Grande Irmão está de olho em você. É um lembrete constante da vigilância total. Ele não é apenas um líder, é o símbolo máximo da autoridade e o controle absoluto. Uma entidade que personifica o poder do partido. Mas como ele consegue manter esse controle tão ferrenho? A resposta está na teletela, o principal instrumento de controle e a vigilância do partido. Este aparelho não só transmite a propaganda incessante do regime, mas também capta imagens e sons de volta, sem que possa desligá-lo completamente. É uma ferramenta que elimina a privacidade e o individualismo, garantindo que cada cidadão esteja sempre sob o olhar atento do Grande Irmão. E essa vigilância é apenas uma parte de um sistema muito maior. Depois de entender a teletela, vamos ver como o partido organiza seu poder. Os 4 ministérios são a espinha dorsal do controle, de 1984. Eles têm nome que soam bem, mas suas funções são o oposto do que promete. O Ministério da Verdade escreve a história. O da Paz cuida da guerra. O da Fartura administra a escassez e o do Amor é responsável pela tortura. Isso mostra a inversão total da realidade que o partido impõe. Os 4 ministérios são a espinha dorsal do controle em 1984. Eles têm nomes e funções, são opostos que prometem. O Ministério da Verdade, por exemplo, escreve a história. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. Isso mostra a inversão total da realidade que o partido impõe. É uma forma de controle que distorce a própria linguagem e o significado das coisas, e essa distorção de realidade é fundamental para manter o poder. Essa inversão de realidade que vimos nos ministérios se manifesta de forma ainda mais clara nos lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses lemas não são apenas frases de efeitos, eles são base de ideologia do partido. Eles forçam a pessoa a aceitar condições com verdade absoluta. É um ataque direto à lógica e ao pensamento crítico. É assim que o partido mantém o controle sobre a mente das pessoas. Diante de todo esse controle, Winston tenta uma pequena, mas perigosa rebelião. Ele compra o diário e começa a escrever seus pensamentos mais íntimos. Esse ato de escrever é um desafio direto do partido, que proíbe qualquer forma de pensamento independente. É um ato de liberdade pessoal, uma tentativa de resgatar sua própria individualidade. E é um risco enorme, pois a polícia do pensamento está sempre à espreita. E é aqui que entra a polícia do pensamento. É a força mais temida do regime. Eles não apenas punem atos, mas pensamentos. O crime ideia, o crime de pensamento é o pior de todos. Ninguém sabe quando está sendo observado. E isso cria um ambiente de paranoia constante. É um controle psicológico que impede qualquer tipo de dissidência, antes mesmo que ela se manifeste. E essa vigilância constante é o que torna a rebelião do Winston tão perigosa. Para garantir que ninguém possa pensar, se quer pensar em rebelião, o partido desenvolve a nova língua. Essa língua não é apenas um novo vocabulário, é uma ferramenta para limitar o pensamento ao reduzir o número de palavras. Eles esperam eliminar a capacidade de expressar ideias complexas ou heréticas. O objetivo final é tornar o pensamento crítico impossível. E isso nos leva a um conceito ainda mais profundo do controle mental. Se a nova língua limitava o que se podia pensar, o duplo pensar controla como se pensava. É a habilidade de aceitar 2 ideias contraditórias como verdades ao mesmo tempo. Isso não é apenas hipocrisia, é uma ginástica mental imposta pelo partido. Para manter o controle, você acredita na guerra e na paz simultaneamente.
porque o partido diz que sim. Isso destrói a lógica e a capacidade de questionar. É a base do controle psicológico total. E é um conceito assustadoramente relevante ainda hoje. Depois de toda essa opressão, surge um raio de esperança, ou pelo menos uma complicação. Winston conhece Julia, uma jovem que trabalha no mesmo Ministério da Verdade. Ele a teme no início, achando que ela é uma espécie da polícia do pensamento. Mas ela surpreende com um bilhete simples: eu te amo. Esse encontro muda tudo para o Winston. É o primeiro sinal de conexão humana genuína em um mundo desolado. E essa conexão vai se tornar um ato de rebeldia. O amor de Winston e Julia não é apenas um romance, é um ato político de resistência. O partido proíbe o prazer sexual e os laços afetivos profundos, porque eles criam lealdade que compete com o Estado. Ao se amarem, eles desafiam diretamente a autoridade do grande irmão. Eles buscam a intimidade e a individualidade que o regime tenta esmagar. É uma forma poderosa de insurreição pessoal. E essa rebeldia os leva a buscar um refúgio. Esse refúgio é o quarto de Mr. Jarrington, acima de sua loja de intimidade. Lá, o Winston e Julia encontram um espaço onde podem ser eles mesmos, longe dos olhos da teletela. É um lugar onde eles podem sonhar com o passado perdido e experimentar a privacidade. O quarto se torna um símbolo de sua esperança por liberdade e normalidade. Mas essa segurança é ilusória, como veremos em breve, e essa ilusão leva a um caminho perigoso. A busca por liberdade leva Winston e Julia a O'Brien, um membro do partido interno. Winston acredita que O'Brien é parte de uma resistência secreta, a fraternidade. Eles o visitam, juram lealdade e recebem um livro de Emmanuel Goldstein, o inimigo público número 1, que isso parece ser a confirmação de que não estão sozinhos. Mas essa aliança é uma armadilha cuidadosamente orquestrada, e essa armadilha está prestes a se fechar. Aqui a esperança de Winston e Julia desmorona de forma brutal. A traição é um golpe devastador, mostrando que o partido infiltra cada aspecto da vida. A revelação de Mr. Jackson como um agente é um choque, pois eles representam um refúgio do passado. Isso não lembra que a vigilância do partido é o presente implacável. A cultura marca o fim da breve liberdade do casal e o início de um pesadelo. E agora eles serão levados para o lugar mais temido de todos. O Ministério do Amor é uma ironia cruel, um lugar onde o amor é destruído e a individualidade é aniquilada. Winston é submetido a torturas físicas e psicológicas, mas o objetivo não é apenas punir. O partido quer reeducar, quer que o dissidente ame o grande irmão. É uma lavagem cerebral completa, uma tentativa de apagar qualquer pensamento independente. Esse é o coração da máquina de controle do partido, onde a resistência é quebrada e o próximo passo é ainda mais aterrorizante. A Sala 101 é o ápice do terror psicológico do partido, um lugar onde cada um enfrenta esse pior pesadelo. Para Winston, são os ratos e o partido usa esse medo para quebrar sua vontade. A personalização do terror é o que se torna a Sala 101 tão eficaz e cruel. Não é uma tortura genérica, é algo feito sob medida para você. É aqui que a lealdade humana é testada no limite. E o resultado é devastador. Diante do seu maior medo, na Sala 101, Winston trai Julia gritando: faça isso com a Julia, não comigo. Esse é o momento de quebra final do espírito de Winston, a destruição da sua última barreira humana. Ele sacrifica o amor e a lealdade para salvar a si mesmo, mostrando que o partido pode quebrar qualquer um. É uma cena de partir do coração que demonstra a eficácia do sistema. A individualidade e a capacidade de amar foram completamente destruídas. E o partido agora pode celebrar essa vitória. Winston é solto, mas está vazio por dentro. Uma casca do que foi. Ele encontra Julia, mas o amor deles se foi, substituído por uma indiferença fria. O sistema venceu completamente, transformando Winston em um cidadão leal e em um cidadão sem pensamentos próprios. Não há mais rebeldia, não há mais esperança. O partido triunfou, provando que pode destruir a individualidade e a liberdade de pensamentos. E o final da história é ainda mais sombrio. Chegamos ao desfecho mais sombrio, o impactante de 1984, o momento em que a resistência de Winston é finalmente quebrada. Depois de tudo o que ele passou, a frase final é um soco no estômago. O partido não apenas o puniu, mas o reeducou completamente, transformando seu ódio em amor. Isso mostra o poder absoluto do regime em destruir a individualidade e a capacidade de pensar por si mesmo. É uma vitória total da opressão sobre a liberdade humana. Essa vitória que nos leva a refletir sobre os temas centrais da obra. Agora vamos mergulhar nos pilares que sustentam a mensagem de 1984, os temas que Orwell queria que compreendêssemos. Primeiro, a vigilância em massa e a perda de privacidade são assustadoras. Pense na teletela, no grande irmão, como isso se reflete no nosso mundo conectado. Segundo, a manipulação da verdade e da história é crucial. O partido reescreve o passado constantemente, controlando a narrativa para se manter no seu poder. E terceiro, o poder da linguagem sobre o pensamento é fundamental. A nova língua não é só uma língua nova, é uma ferramenta para limitar a própria capacidade de ter ideias subversivas. Esses temas são a espinha dorsal da crítica de Orwell, e eles nos levam diretamente ao seu legado. A partir desses temas, o legado de Orwell se torna inegável e assustadoramente atual. A palavra orwelliana entrou para o nosso vocabulário
descrever regimes totalitários e situações de controle extremo. Isso não é por acaso, é um reconhecimento da precisão de sua visão. 1984 é um alerta temporal sobre os perigos do autoritarismo, mostrando como a liberdade pode ser erótica. E, acima de tudo, ele nos lembra da importância vital da liberdade de pensamento. Mas será que essa mensagem ainda ressoa hoje? É o que vamos discutir a seguir. Então chegamos à pergunta crucial. 1984 continua relevante ao século XXI? Eu diria que sim, mais do que nunca. Precisamos refletir sobre como protegemos nossa verdade e nossa privacidade em um mundo onde a informação é tão facilmente manipulada. A frase de Orwell, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, é um ambiente poderoso. Ela nos desafia a questionar, a resistir e a proteger nossa capacidade de pensar criticamente. A obra de Orwell não é apenas uma história, é um chamado à ação para defender a liberdade de todas as suas formas. É isso aí. Como dizia Luther King, se você quer um inimigo é só falar o que pensa.